E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje mais uma aula de pneumologia e nós vamos falar sobre a terceira parte da tuberculose pulmonar, tá? Mas antes de a gente começar, não se esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar, escrever alguns comentários sobre alguma dúvida, qualquer coisa que você tenha, algum elogio e tudo mais. E também se inscrever no canal. Não se esquece de ativar o sininho, clicando aqui nesse sininho você ativa as notificações e aí você recebe diretamente os vídeos, tá certo? Então vamos começar a nossa revisão com aula 6, questões de tuberculose pulmonar, parte 3. 21. Escolar de 6 anos é trazido à consulta ambulatorial com história de febre diária e tosse há 16 dias. Há 12 dias foi levado ao pronto atendimento, onde foi realizada a radiografia de tórax, que evidenciou infiltrado em lobo hemitórax direito, sendo iniciado tratamento com amoxicilina oral. Não houve melhora dos sintomas após curso de 10 dias de antibiótico. Ao exame, paciente em bom estado geral, eupneico com discreta diminuição do murmúrio vesicular em hemitórax direito e sem outras alterações. Nova radiografia de tórax mostra aumento da área de infiltrado pulmonar. Mãe relata que o pai está tossindo há 2 meses. Foi iniciada a investigação de criança com 2 amostras de escarro trazido com bar negativo e PPD 6 milímetros. O diagnóstico e a conduta para este caso, respectivamente, são: letra A, tuberculose latente, iniciar isoniazida. Letra B, tuberculose pulmonar, iniciar esquema HIP. Letra C, pneumonia por germe atípico, iniciar azitromicina. E letra D, pneumonia por germe resistente, iniciar amoxicilina mais clavulanato. Então, nessa criança a gente vê que ela está com a tosse há 16 dias, que na radiografia de tórax ela está sintomática e que na radiografia de tórax a gente consegue ver um infiltrado pulmonar. E a PPD ela foi positiva, maior de 5 milímetros. E também que o bar, né, a investigação do escarro induzido não foi negativa, porque a criança é muito difícil de eu ter um escarro positivo numa criança. Então a gente tem que fazer uma somatória de pontos. E nesse caso, a gente vê que essa criança ela tem tuberculose pulmonar. Então letra B, tuberculose pulmonar, e se iniciar esquema HIP, que é sem o etambutol, porque o etambutol dá alterações visuais, a gente evita colocar etambutol em crianças. Então eu faço o esquema de 3 drogas, tá certo? Letra B. 22. Qual o antídoto da intoxicação por isoniazida, que se dá geralmente em grávidas? É vitamina B6, letra B. Como eu falei para vocês, a gente dá para grávidas para evitar as alterações que a isoniazida ela causa, alterações neurológicas, neuropatia periférica. Próxima questão. 23. Um lactente jovem de 7 meses de idade, nascido do parto normal, a termo, com peso de 3 kg, 50 cm de comprimento, com 36 cm de perímetro cefálico. Foi diagnosticado como tendo meningoencefalite tuberculosa e tratado com rifampicina, isoniazida, etambutol, e durante 2 meses recebeu também dexametasona. Ainda em tratamento, sua mãe procura a unidade de saúde, preocupada porque acha que seu filho não está enxergando. O profissional de saúde examina a criança e verifica que ela não responde ao estímulo visual. A mãe informa que até os 3 meses de idade, antes do início do tratamento, a criança já apresentava sorriso social e interagia com ela, fazendo barulhos com a boca, arrulhos, sons guturais, e até olhava para ela, e o que já não faz mais. Diante desse quadro, foi encaminhado ao oftalmologista, que constatou que a criança apresentava amaurose. Segundo o especialista, essa amaurose era um efeito colateral da medicação utilizada no tratamento da tuberculose. Qual desses medicamentos utilizados pela criança pode ser responsável pela amaurose? Então, como eu falei, alterações visuais, falei na questão anterior, é causado pelo etambutol. Por isso que a gente não usa o etambutol em crianças. Isoniazida vai causar neuropatia periférica, o etambutol, alterações visuais, e a rifampicina, ele vai causar alterações de coloração, urina avermelhada, pele mais suor avermelhado, é isso que vai causar. Então, 23, letra C, etambutol. 24. A respeito do tratamento da tuberculose no Brasil, julgue o item seguinte. Um esquema adequado de tratamento para a tuberculose deve obrigatoriamente apresentar as seguintes características básicas: ter atividade bacteriostática, capacidade de eliminar o maior número de bacilos o mais rápido possível, prevenir o surgimento de resistência. Evita-se a resistência com redução máxima do tempo de uso de fármacos antituberculose. E apresentar ação esterilizante, capacidade de evitar a seleção de bacilos mutantes resistentes. Letra A, certo, ou letra B, errado? Então, essa questão está errada, por quê? Vamos ver de novo. Ó.
as características bacteriostática, capacidade de eliminar o maior número de bacilos o mais rápido possível, está certo. Prevenir a resistência, evita-se a resistência com a redução máxima do tempo de uso dos fármacos antituberculose. Não, a gente evita a resistência usando o maior número de fármacos possível. A gente coloca 4 drogas para poder pegar o maior número de bacilos. Então, se um é resistente a uma droga, não é resistente a outra, e assim a gente evita a resistência. E a ação esterilizante, capacidade de evitar a seleção de bacilos mutantes resistentes, a capacidade de surgimento de resistência não está compatível, e a ação esterilizante também está meio errada. Bacteriostática, eliminar todos os bacilos possíveis. Resistência, colocar o maior número de drogas para poder eliminar bacilos que reagem a diferentes drogas. E ação esterilizante é a capacidade de acabar com os bacilos, a capacidade de não deixar com que nenhum bacilo ele permaneça vivo, esterilizar totalmente, são essas 3 capacidades. Então, letra B está errado. 25. Dentre as alterações radiológicas da radiografia de tórax, assinale a mais frequentemente encontrada em criança com tuberculose pulmonar. Letra A, adenomegalia iliar. Letra B, espessamento pleural. Letra C, imagem do complexo primário, foco parenquimatoso, linfangite e linfoadenomegalia satélite. E letra D, micronódulos disseminados em ambos os pulmões. Letra A, adenomegalia iliar. É a resposta certa. Espessamento pleural, não. Imagem de complexo primário, esse é muito difícil de ver, você vê na radiografia. Pode ser que aconteça, não é frequente que a gente veja. Micronódulos disseminados em ambos os pulmões, isso é amiliar, não é o que a gente vê em crianças, não é o mais comum de ver. É adenomegalia iliar, letra A. 26. Paciente feminino de 28 anos relata odinofagia intensidade progressiva que culminou na impossibilidade de deglutição. Refere que, por causa da dor, emagreceu 6 quilos no período. Refere também sudorese noturna e febre não aferida. Tosse presente sem expectoração. Não apresentou nenhum antecedente mórbido, não é fumante, não usa drogas ilícitas e ingere álcool socialmente. Ao exame físico, apresenta-se emagrecida, com febrícula, estado geral comprometido, eupneica, acianótica, descorada, de 4 cruzes, de 2 cruzes em 4. Desidratada, 1 cruz de 4, e lesões esbranquiçadas em placas em região da úvula e retrofaringe. Linfadenomegalias submandibulares bilaterais, endurecidas, dolorosas, com mais ou menos 2 cm em seu maior diâmetro. Roncos esparsos e estertores subcriptantes, principalmente em hemitórax esquerdo. Exames de laboratório, anemia normocítica, normocrômica, com hemoglobina de 9,2, leucócitos de 7.250, linfócitos de 980 e PCR de 10. Função hepática e renal sem alterações. TC de tórax, micronódulos pulmonares difusos bilateralmente. Consolidações pulmonares difusas. Escavação de paredes espessas com nível líquido em seu interior com 2,7 cm no segmento superior do lóbulo inferior esquerdo, associada a micronódulos centrolobulares satélites. Presença de linfonodos proeminentes na cadeia pré-traqueal. Endoscopia digestiva alta normal, assinale a alternativa correta, que apresenta o diagnóstico mais provável para o quadro descrito acima. As características como sudorese noturna, febre e também as alterações pulmonares, cavitações, como micronódulos como tuberculose miliar, são características da tuberculose em pacientes com HIV. Linfoma, Hodgkin, pneumocistose e abscesso pulmonar, eles não iam dar essas características. Já a histoplasmose, que poderia dar algumas características pulmonares parecidas com essa, mas está faltando alguns dados, como hepatoesplenomegalia, antecedente epidemiológico de, sei lá, contato com galinheiros, ou algum outro antecedente que mostrasse para a gente que seria histoplasmose. Nesse caso, a gente não apresenta. Então, o mais correto é que seja a tuberculose. Então, a gente vai pensar em tuberculose nesse paciente, letra E. 27. Caso você seja o médico assistente de um paciente com suspeita de tuberculose, deve notificar a doença às autoridades sanitárias. Letra A. Somente após a confirmação diagnóstica, pois nenhum caso suspeito deve ser notificado antes da confirmação laboratorial. Errado. Letra B. Somente após a confirmação diagnóstica. Errado. Letra C. Se o atendimento tiver ocorrido na rede pública. Letra D. Somente se houver associação com SIDA. E letra E. Mesmo antes da confirmação diagnóstica. Tá certo, letra E. Eu tenho que, mesmo sem confirmação diagnóstica, eu tenho que notificar a possibilidade de tuberculose. Todo paciente sintomático respiratório, ou seja, que tenha tosse há mais de 3 semanas, tem que ser notificado. 28.
A busca ativa dos casos de tuberculose deve ser realizada entre 1. As pessoas maiores de 15 anos que procuram o serviço de saúde por qualquer motivo e apresentam queixas de tosse e expectoração por 3 semanas ou mais. 2. Os doentes com tuberculose pulmonar basilífera, fonte de infecção para outros indivíduos, incluindo-se os trabalhadores em situações especiais que mantêm contato próximo com doente de tuberculose pulmonar basilífera. 3. Contatos de casos de tuberculose, ou seja, toda pessoa, parente ou não, que coabita com um doente de tuberculose. 4. Populações de maior risco de adoecimento, como residentes em comunidades fechadas, tais como presídios, manicômios, abrigos e asilos, e os indivíduos etilistas, usuários de drogas, mendigos imunossuprimidos por uso de medicamentos ou por doenças imunossupressoras, como AIDS e diabetes. E 5. Os suspeitos radiológicos, pacientes com imagens suspeitas de tuberculose que chegam ao serviço de saúde. Assinale a alternativa correta. Então, uma questão que mostra todas as alternativas são, a gente vai fazer busca ativa em todos esses casos, e a resposta é a letra E. 29. Paciente em uso de esquema básico para tuberculose pulmonar, acompanhado de uma unidade de saúde, básica de saúde, a partir da 3ª semana de tratamento. Apresentou náuseas, vômitos, icterícia e aumento das enzimas hepáticas 6 vezes o limite superior normal. Negava hepatopatias prévias ou alcoolismo. Qual a conduta mais adequada? Letra A. Interrupção do tratamento imediato do esquema SEO. Letra B. Interrupção do tratamento, esperar a normalização dos níveis enzimáticos e melhora da icterícia para reintrodução inicialmente com rifampicina mais etambutol, acrescentando a isoniazida e, por último, a pirazinamida com um intervalo de 3 a 7 dias entre elas. Letra C. Interrupção do tratamento, encaminhamento para uma referência terciária. Letra D. Interrupção do tratamento e, após a melhora clínica e enzimática, reintroduzir a pirazinamida por 3 a 5 dias, acrescentar a isoniazida e, por último, a rifampicina. Então, esse é um caso descrito de hepatotoxicidade. Como é que eu sei que eu tenho hepatotoxicidade? O paciente que tem icterícia e aumento das enzimas das transaminasas. Nesse caso, eu vou diagnosticar hepatotoxicidade pelo uso da medicação. O que eu tenho que fazer nesses casos? Eu tenho que retirar todas as drogas e reintroduzir, mas reintroduzir após a melhora do quadro de hepatotoxicidade. Então, diminuiu as enzimas hepáticas, eu vou reintroduzindo as drogas paulatinamente. Começo introduzindo rifampicina e etambutol, depois passo para isoniazida e, por último, eu passo para pirazinamida, que é a mais hepatotóxica. O intervalo entre os fármacos é de 3 a 7 dias para a reintrodução de cada fármaco. E se eu passar mais de 4 semanas sem que esse paciente melhore da hepatotoxicidade, então eu vou ter que reintroduzir outro esquema, que é esse esquema SEO, que é a streptomicina, o etambutol e o ofloxacino. Então, esse é um novo esquema para os pacientes que têm hepatotoxicidade, mas que não melhoram as transaminases depois das 4 semanas. Então, a letra A ela está errada, porque não é isso que eu faço logo. Eu faço isso depois de 4 semanas, quando o paciente ele não melhora. Então, o correto é a letra B. Interrupção do tratamento, esperar a normalização dos níveis enzimáticos e melhora da icterícia para a reintrodução, inicialmente de rifampicina mais etambutol, acrescentando a isoniazida e, por último, a pirazinamida, com intervalo de 3 a 7 dias entre elas. Esse é o correto, letra B. Próxima questão. 30. Paciente de 3 anos, comunicante da mãe portadora de tuberculose em tratamento. Realiza teste tuberculínico e raio-x de tórax, sendo o primeiro não reator e o raio-x normal. A conduta mais adequada para o caso é: letra A. Afastar do convívio para não infectar o menor. Letra B. Repetir o teste tuberculínico com 8 semanas. Letra C. Repetir o teste tuberculínico e o raio-x de tórax com 8 semanas. Letra D. Iniciar a isoniazida profilática. E letra E. Apenas acompanhar clinicamente por 6 meses. Então, essa criança ela não tem tuberculose latente e não tem tuberculose também. Ó. A PPD foi não reator e o raio-x de tórax é normal. Veja que ele tem 3 anos, então já deu tempo de 2 anos com a BCG. Então, um paciente que tem a BCG, foi vacinado, depois de 2 anos ele ainda pode ter uma virada tuberculínica. Já depois de 3 anos, já não. Então, esse paciente ele já está fora desse risco. Então, esse paciente ele não teve contato com o bacilo porque ele tem a PPD que não reagiu. Então, a certa é a letra E, apenas acompanhar clinicamente por 6 meses, porque esse paciente ele não tem tuberculose latente. Então, essas foram as questões de hoje, espero que você tenha gostado. Curte e compartilhe esse vídeo. Não se esquece de olhar os próximos vídeos, deixa aqui o seu comentário e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.